Vocês continuam procurando. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder ministrar nessa casa mais uma vez, tá? Agradecer ao pastor Roberto, ao Nemuel, tá? Obrigado pelo convite, que Deus abençoe. Irmão, e como é culto de ceia, talvez não é a palavra que tu quer ouvir, tá? Mas Deus, Ele diz amém, igreja. Amém. Talvez não é a palavra que tu quer ouvir, mas é a palavra que você precisa. Evandro me buscou lá em casa. Tu é top, varão. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Eu posso ler, irmão? Tem por título a parábola do filho pródigo. Versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Amém. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e se achegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, repete comigo, e caindo em si, não, para levar para a tua casa, irmão, mais alto. E caindo em si, disse, tomai vossos assentos, dando glória a Deus misturado com aleluia. Quero que preste bem atenção nessa mensagem, onde Deus vai falar em seu coração. Jesus, ele tinha 3 formas de pregar. Filipe, quais são as 3 formas de Jesus pregar? A primeira forma de Jesus pregar, ele prega em palavras. Reúne uma certa multidão e ele começa a ministrar uma palavra. Exemplo, Sermão da Montanha. Filipe, qual é a segunda forma de Jesus pregar? Jesus pregava em parábolas. Ele organiza um cenário, coloca os personagens e conta simplesmente uma história do que vai acontecer, ou já aconteceu, ou ainda não aconteceu. A terceira forma de Jesus pregar, ele pregava em silêncio. Filipe, mas como que Jesus pregava em silêncio? Porque ele sabia que o maior louvor, a maior pregação, o melhor esboço era a sua conduta. Aonde Jesus andava, ele pregava. Ele pregava em palavras, em parábolas e em silêncio. Aonde ele ia, alguém olhava para ele e dizia: ele é tão bom olhar para ele, é tão bom conversar com ele. Porque Jesus, ele pregava em silêncio. Ele não precisava falar para pregar. O jeito dele andar já mostrava para todo mundo que ele era Deus. O capítulo 15 é mais conhecido como o capítulo das coisas perdidas. Filipe, por que o capítulo 15 do Evangelho de Jesus, a qual escreveu Lucas, é mais conhecido como o capítulo das coisas perdidas? Porque dentro desse capítulo tem 3 parábolas que Jesus conta. Mas antes dele contar, ele está sentado na mesa. E na mesa que ele está sentado, estavam alguns publicanos, estavam alguns escribas, alguns fariseus, alguns tipos de religiosos daquela época.
Jesus assentado na mesa, preste atenção, Jesus assentado na mesa, e os pecadores estavam assentados com ele. Os escribas e os fariseus olhavam para Jesus sentado na mesa e dizia: mas como que ele, sendo Jesus, ele está assentado na mesa com os pecadores? Eu imagino os pecadores comendo. Se o Pai é nosso, e nesse capítulo 15 relata 3 parábolas de coisas perdidas. A primeira parábola se trata de um pastor que tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas? 100 ovelhas. A Bíblia diz que ele, tendo 100 ovelhas, uma se perdeu. Mas logo após ela se perder, o pastor guardou as 99 e foi atrás de uma que se perdeu. Engraçado é que a gente é tão religioso que pensa só na gente. Jesus abandonou 99 e foi atrás de uma que se perdeu. Ele encontra essa ovelha machucada. Ele encontra essa ovelha perdida, machucada, e cuida dela. Logo após, a Bíblia diz que tem festa no céu quando uma alma se arrepende, quando uma vida se arrepende. A segunda parábola se trata de uma mulher que tinha 10 dracmas. Quantas dracmas? 10 dracmas. A Bíblia diz que essa mulher perde uma. Dracma era uma moeda de prata muito valiosa naquela época. Ela perde uma e ela vai atrás dessa moeda. Irmãos, esse tempo atrás eu estava em casa e eu vi uma moeda jogada no chão. Eu imaginei, mas espera aí, tanta gente vem aqui em casa e ninguém pegou essa moeda. Irmão, por mais que é uma moeda de 5 centavos, tem valor. Eu sei que você entendeu já. Ela guardou 9 e foi atrás de uma que se perdeu. A terceira parábola, que é onde a gente vai começar a ministrar, se trata de um homem que tem 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. A Bíblia diz que o mais moço, o mais novo, olha para o pai e fala: pai, me dá a parte da minha fazenda que me pertence, porque eu quero ir embora. Mas o que me chama a atenção é como que um filho mais novo vai pedir a herança para um pai vivo. Ele só tem parte na herança se o pai morrer. Ele é novo. Eu entendi, irmão. O pai, ele estava vivo em vida, em carne, mas já estava morto dentro do coração dele. Isso aqui vai doer um pouco, mas é para tu aprender, e para mim aprender também. Tem muita gente que está dentro da casa do pai, mas está distante do pai. Xerecalamando lobácia. Xalamando, é culto de ser, irmão. Tem muita gente que está dentro da igreja, dentro da casa do pai, mas o pai já morreu lá dentro. Tem gente que canta em nome de Deus, louva em nome de Deus, mas está distante de Deus. Uma vez uma menina chegou na igreja e contou o testemunho dela: irmãos, eu estava dentro da igreja, mas o pai, eu estava distante dele. A pior coisa é estar desviado dentro da igreja. Eu sei que tem muita gente que hoje sofre querendo voltar. Tem um louvor que diz assim: quero voltar
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Esse louvor diz que temos que regressar, voltar ao início de tudo. Eu não sei, irmão, como é que está a tua vida, eu não sei como é que está você agora, mas voltar ao primeiro amor é difícil. Mas essa palavra hoje vai te despertar e vai mostrar para você que não vale a pena ficar distante do Pai. Vai mostrar para você que não vale a pena viver distante dele. O filho mais novo olha para o pai e fala: pai, me dá parte da fazenda que me pertence, porque eu quero ir embora. E isso, irmão, foi no versículo 12. No mesmo versículo 12, a Bíblia diz assim: e o pai repartiu por eles a fazenda. O pai deu herança para o filho. Mas olha no versículo 13. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e foi embora. Irmão, no versículo 12, o pai dá herança. Mas a pergunta é: se no versículo 12 o pai dá herança para o filho, por que no versículo 12 ele não foi embora da casa do pai? E no versículo 13 diz: e passando alguns dias, o filho foi embora. Irmão, sabe o que é isso? Relação utilitária. Eu quero o que o pai tem, mas não o pai. E quem tem relação utilitária com o pai, não fica muitos dias na casa do pai. Tem gente que está falando: não, eu quero o carro, eu quero a casa, Deus vai me abençoar, a minha vida vai ser linda. Esquece. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão o segredo. O filho, ele fica alguns dias na casa do pai. Ele não consegue, sabe por quê? Porque quem perde a conexão com o pai não consegue ficar perto do pai por muitos dias. Porque, querendo ou não, o pai cobra. O pai quer conversar. O pai quer te ver feliz. O pai quer te instruir. Mas o pecado grita. O pecado grita: pode vir, pode vir. Um dia uma menina, irmão, de 3 anos de idade, 3 anos de idade, o açucareiro caiu no chão. A menininha com 3 anos de idade foi lamber o açúcar que caiu no chão. O pai, vendo a menina lambendo o açúcar que caiu no chão, o pai foi atrás dela: filha, sai daí, o açúcar está sujo. O pai estendeu a mão, e quando o pai estendeu a mão para puxar a filha, a menina chora. Mesma coisa é Deus, porque o pecado é igual açúcar, é gostoso, é maravilhoso. Aí o pai, ele vê você no pecado, quer estender a mão e tu chora. É gostoso, deixa eu ficar só mais um pouquinho,
E talvez nesse só mais um pouquinho, olha para cá. E talvez nesse só mais um pouquinho é o momento que as trombetas vai tocar. Não, pai, deixa eu ficar só mais um pouquinho. Tá gostoso, irmão. Come açúcar demais, que a tia Bete vai chegar. Peca demais, porque o salário do pecado é culto de ceia. Me segura. O menino, ele sai da casa do pai. A Bíblia diz, irmão, que ele vai para uma terra. Ele vai para uma terra longínqua ou distante. Irmão, não está escrito na Bíblia, olha para cá, não está escrito na Bíblia que o menino saiu de Monte Carmelo e foi para Uberlândia. A Bíblia não dá o destino do menino. A Bíblia fala que ele sai da casa e vai para uma terra que ninguém sabe. Se você não dá glória, irmão, eu vou lá para Santa Rita correndo. Escuta aqui, pelo amor de Deus. O menino sai da casa do pai, vai para uma terra que nem ele conhece. Às vezes queremos sair da casa do pai, e quando eu saio da casa do pai, eu não tenho destino, eu não sei para onde eu vou. E todo lugar para onde eu vou tem buraco para mim cair. Todo lugar para onde eu vou tem amizade para mim cutucar e dar facada nas costas. Todo lugar que eu vou, não. Ele vai para uma terra longínqua. Presta atenção. Imagina ele colocar ele vai chamar um carro. O destino dele é uma terra longínqua. Ele não sabe. Mas aonde ele está, ele sempre vai saber. Casa do pai. O local que ele está é a casa do pai. A terra que ele sabe, ele não sabe. Ele vai embora. E quando ele vai embora, irmão, preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz, versículo 14: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidade. Ele sai da casa do pai. Lá na casa do pai tem pão. Lá na casa do pai tem comida. Lá na casa do pai tem tudo de bom. Ele sai e passa fome. Versículo de número 15: e foi-se, e chegou a um cidadão daquela terra, a qual o colocou para apacentar porcos. Versículo de número 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Isso aqui é lindo demais, irmão. Ele vai para uma terra, passa fome, ele está cuidando dos porcos, e quando ele olha para baixo, ele vê lavagem. Ele vê o tal do pão de João daquela época. Irmão, naquela época, os donos da fazenda, naquela época não, até hoje, os donos da fazenda, eles tratam dos porcos, engorda ele e mata. Os donos da fazenda estão colocando comida para o porco e está dizendo assim: pode comer, vai engordando, eu vou te matar. Aí os porcos, sem saber nada, abre a boca e diz: meu dono está cuidando de mim. Mal sabe ele que está engordando para levar para abate. Agora vai doer. O menino queria comer o que, irmão? Comida de porco. Mesma coisa Satanás.
Ele coloca o cigarrinho e fala: come, come, vai engordando, eu vou te levar para abate. Coloca o copo de cerveja na mão, bebe, bebe, vai engordando, vai engordando. Mal sabe você que ele vai te levar para abate. Coloca fornicação, vai fornicação, vai fornicação, tá gostoso, vai engordando, vai engordando, vai engordando, eu vou te levar para abate. Aí tu abre a boca e fala para Deus: Deus, mas tá gostoso demais, vou te levar para abate. Mas o pecado tá gostoso demais. Aí Satanás: eu sei que tu tá engordando. Mal sabe você que eu vou te trazer para o inferno. É culto de ceia, tá? Relaxa, calma que agora vai mudar a coisa. Ele deseja comer comida de porcos. Logo após, a Bíblia diz que ele cai em si. A palavra cair em si é a mesma coisa dele abrir a boca e dizer assim: por que eu saí da casa do pai? Lá eu tinha tudo, lá eu tinha comida, lá eu tinha tudo. Ele cai em si. E a palavra que ele diz é: lá na casa do meu pai tem comida. Os trabalhadores do meu pai estão comendo do bom e do melhor. E eu aqui, passando fome. Irmão, isso aqui vai doer só um pouquinho, tá? Irmão, eu perguntei para Deus um negócio sobre esse versículo. E Ele falou comigo, eu vou descer só um pouquinho. Falei: Deus, conversa comigo. Ele olhou para mim e falou assim: Felipe, vai lá para a praça. Eu fui para a praça. Fiquei no meio da praça. E falei: Deus, pode falar. Ele falou: pega a Bíblia, abre ela e levanta para cima. Falei: obrigado, Deus, eu vou abrir e vou levantar para cima. Ele mandou eu apontar o dedo ao redor e mandou eu repetir a frase: quantos trabalhadores de meu pai? Você entendeu não? Quantos trabalhadores de meu pai estão comendo do bom e do melhor, e eu aqui estou passando fome? É a mesma coisa de um morador de rua, que Deus sempre manda você falar um Jesus te ama para ele. Ele está dizendo assim: quantos trabalhadores lá de Deus tem pão segunda, tem pão terça, tem pão quarta, tem pão domingo, e eu estou passando fome. Irmãos, espera aí. A gente escuta a palavra no culto de ceia, escuta a palavra no culto de domingo. O que custa eu pegar o que eu aprendi e pregar lá fora? Irmão, tem tanto morador de rua sofrendo, tanto casal que estão sofrendo, e nós cristãos estamos calados. Quantas pessoas afastadas ao seu redor, e tu não fala nada? Será que as pessoas estão vendo Cristo em você? Será que os seus vizinhos estão vendo Cristo em você? Irmão, eu já passei por isso. Eu vivia chamando um vizinho meu para a igreja: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu sempre vivia escondido dentro de casa. Eu cheguei no pastor e falei: pastor de Deus, eu estou chamando o vizinho, tem tanto tempo para ir para a igreja. O pastor olhou para mim e falou assim: mas espera aí, você chama ele, mas será que ele está vendo Jesus em você? Será que os seus vizinhos, seus amigos, seus colegas estão vendo Jesus em você? Será que alguém olhou para você e falou assim: olha, é tão bom conversar contigo, eu vejo Deus em você? O menino, ele está
passando fome, ele deseja, ele não comeu, tá? Ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Ele não comeu. Ele caiu em si e disse: os trabalhadores de meu pai estão comendo, eu não estou comendo. Logo após ele faz um negócio que me chama a atenção, irmão. Ele faz assim: voltar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou chegar até ele e vou dizer isso, vou dizer aquilo, vou dizer para o meu pai isso, vou pedir perdão. Primeiro ele começa a montar o sermão na cabeça dele. Eu vou voltar, vou dizer isso. Eu vou voltar, vou dizer isso. Ele se arruma e vai voltar para a casa do pai. A Bíblia diz que ele perdeu tudo. Mas como que ele perdeu tudo se o tudo para ele é o pai? Como que ele perdeu tudo sendo que o tudo para ele deixou na casa? O pai. Eu vou voltar, vou dizer isso para o meu pai, vou dizer isso para o meu pai. E você lembra do GPS? Lembra? Ele saiu da casa do pai, tinha um lugar, mas foi para uma terra longínqua. Se ele voltar para o GPS, vai dizer assim: casa do pai, casa do pai, casa do pai, casa do pai. Ele perdeu tudo, só não perdeu uma coisa: o caminho de casa. Ele perdeu tudo, só não perdeu uma coisa: o carinho do pai. Irmão, todo mundo critica o filho pródigo, fala mal do filho pródigo, questiona o filho pródigo, mas todo mundo esquece que ele, sendo filho pródigo, saiu da casa do pai, gastou tudo, pecou, continuou sendo filho. Ele falou: eu vou voltar, eu vou pedir para ser simplesmente um trabalhador. Nemuel, me escuta aqui. Ele sai do lugar onde está sofrendo, ele volta para a casa do pai. Ele está dizendo assim: vou voltar, mas simplesmente como um trabalhador. Irmãos, ele está voltando para a casa do pai com mente de escravo. Um filho com mente de escravo. Eu vou chegar até ele. Eu imagino a cena. Nemuel, vem cá, prega comigo de novo igual aquele dia. Vem cá, fica aqui, presta atenção. O menino